hoje o debate é mídia, internet, e ela vai embora, tudo que estiver ligado a isso. Dá para a igreja conviver com isso? A igreja convive com isso. O tema, a influência digital é boa ou ruim para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero prestar um jovem de Deus. Carinhosamente eu vou dizer de menino, não menosprezando, pelo amor de Deus. Um homem de Deus, bem casado, muito bem casado, pai, muito bem pastoreado, pertence a um estado que tem uma estrutura espiritual muito bem alicerçada. E eu estou falando aqui também de um grande conhecedor da Bíblia. Desistiu do Miguel. Que o Miguel não é fácil. Né? O Miguel até saiu. O Miguel até saiu. Aí comecei a apresentar, saiu para não apanhar. Estou apresentando a vocês aqui esse servo de Deus, 1,85 m de altura. Né? É uma palavra pela fé, né? Uma palavra pela fé. E que é, sem dúvida alguma, uma das pessoas hoje mais queridas por todos nós. Eu só poderia dizer essas palavras iniciais, trazendo aqui também que o pastor Eliseu Rodrigues é membro da Assembleia de Deus, com atuação em Goiânia, influente nas redes sociais, tem milhões de seguidores. Dentre eles, eu. Dezenas de livros publicados. Também é teólogo, com formação avançada, graduando em teologia, especialista né, em teologia sistemática, pela FACEB, pentecostal. Tem impactado a vida de muita gente. E eu estou falando aqui mesmo com muito carinho, né, sobre esse querido servo de Deus, a quem eu peço que já use a palavra saúde o povo e já dê suas iniciais impressões sobre o tema. Pastor Eliseu Rodrigues. Meu bispo, paz do Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que mais uma vez me é dada. Pastor Igor, prazer revê-lo, pastor Calixto, pastor Massinho, a todos na mesa. Aos ouvintes, telespectadores, Nani, obrigado pelo contato. Trago um abraço do nosso bispo Oídes, o meu pastor Darlan. E pastor Oídes agora, bispo Oídes, presidente vitalício da nossa convenção. Aleluia. Merecia, né? Merecia, pastor. Merecia. E ficamos impactados pela humildade com a qual ele recebeu essa honra. O jeito que ele recebeu, como o senhor bem frisou, me lembrou que ali naquela tribuna, umas 2 semanas atrás, eu falei sobre a herança pentecostal vinda de Gunnar Vingre. E quando Gunnar Vingre assumiu... E Gunnar Vingre é a linha de Madureira. Sim. Berg foi a missão e o Vingre foi Madureira. Sim. Bispo, quando ele assumiu ele se tornou sucessor do pai dele na escola dominical, ele diz assim no livro Diário de um Pioneiro: senti ali a minha necessidade de Deus aumentar. Foi isso que a gente viu no bispo Oídes naquele dia. É emocionante. E sobre esse tema, é impactante. Eu quero na hora que for permitido, falarmos o que é ser uma influência digital ou trabalhar com a influência digital. Eu vou trabalhar aqui, bispo, na minha participação, mais no equilíbrio. Por que ela pode ser boa e por que ela pode ser ruim? Olha, esse é um assunto extremamente importante, até porque nós os pregadores, temos sido vítimas maldosos da influência. Terra de ninguém. Exatamente. Terra de ninguém. Né? É uma loucura. Muita gente diz que a gente não deve regulamentar. Nós temos um marco, né? Civil da internet. E está sendo julgado, inclusive, agora para a semana no STF. Então vai ser bem importante esse assunto. Tem que ter um jeito de estabelecer um limite na loucura. Bem, Eliseu, honra muito grande tê-lo aqui. Obrigado, meu bispo. Pastor Eliseu, sua palavra sobre esse assunto. O que é uma influência digital? Aquele que usa a sua capacidade e suas redes sociais para direcionar as pessoas que o seguem, que o escutam. E à luz da Bíblia, todo cristão tem um chamado
geral para ser um influencer, um influenciador. Porque a ordem de Jesus para a igreja é fazer discípulos através da pregação do Evangelho. A União Internacional de Telecomunicações afirma que em 2021, aproximadamente 4,9 bilhões de pessoas, ou seja, 63% da população mundial, usavam já a internet. Meu Deus. Sendo isso, ao meu ver, um cumprimento de uma das grandes profecias de Cristo, uma palavra que impacta as nossas gerações. É que ele disse que aquele que crê nele faria obras maiores. O tema de São Paulo esse ano, do estado inteiro, é ano de coisas maiores. Que Jesus falou, vocês farão coisas maiores. Sim. Nenhum de nós conseguiríamos fazer obras maiores em essência das que Jesus fez, mas em alcance, pastor. Jesus alcançou no seu ministério a Palestina. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente alcança o mundo, sendo que pelas redes sociais nós temos a oportunidade, o privilégio, que muitos apóstolos não tiveram, de alcançar o mundo. Eu me pergunto, o que nós, que estamos sendo reconhecidos como influência nas redes sociais, temos postado, compartilhado? Pegou pesado. O que temos falado, de que modo temos lidado com o Evangelho, com as Escrituras? Como eu já vi várias vezes, bispo, em algumas convenções, o senhor diz, tá filmando isso? Por quê? Porque existem coisas que é para aquele momento, não é para além dali. Sem dúvida. Todo influencer deveria saber disso, o equilíbrio. Tinha coisas que Jesus falava diante da multidão em parábolas, mas aos seus discípulos em particular ele falava abertamente. Exatamente. Então existem coisas que a gente pode falar em público, sim, pode fazer um corte, pode fazer nas redes sociais. Nós estamos tendo um alcance muito grande. O que falamos, o que vivemos, o que postamos, vai edificar vidas? Vai cooperar para o Evangelho? Nesse sentido, é que eu clamo por equilíbrio, sabedoria, preparo teológico. Eu lembro de uma história, se o senhor me permite, 2 Samuel capítulo 18. Na morte de Absalão, Ahimaás se ofereceu para Joabe e disse, me deixa correr e entregar a mensagem. O capitão do exército de Davi disse, hoje tu não darás a mensagem. E ele mesmo, o capitão, ordena que outro vá e anuncie a mensagem a Davi. E por quê? Porque aquele ali viu o que aconteceu, tinha a mensagem e foi autorizado por Joabe. Só que aí, bispo, Ahimaás não ouviu falar. Ele viu. Ahimaás passa na frente do que foi enviado por Joabe, chega primeiro. E quando perguntam, cadê a mensagem? Ele disse, eu só vi um alvoroço, eu não sei o que aconteceu. O que chegou depois tinha mensagem. Então tem muita gente chegando primeiro na mídia social, tem muita gente com milhões de seguidores no Instagram, Facebook, YouTube, que pensa que isso lhe dá autoridade, como se a página de um Facebook fosse um certificado teológico de maturidade. Meu Deus. Amém. Chega primeiro, pelo número de seguidor que tem, pelos algoritmos que tem, pelos cortes que tem, mas não tem a mensagem. A verdade dificilmente dá like. Mas, pastor Eliseu, o senhor me permite fazer uma pergunta? Eu já vi muitos dos seguidores do senhor fazendo esse tipo de coisa, porque o senhor tem 3 milhões de seguidores. Vários. Como se o que o senhor fala se tornasse uma verdade absoluta, inquestionável. Que ninguém pudesse contestar. Que ninguém pudesse contestar. Como é que o senhor consegue lidar com isso? Sendo que algumas vezes, indiretamente, mesmo sem querer, o senhor acaba também proporcionando esse tipo de coisa. Não sendo o advogado do pastor Eliseu, aí soma aquilo que o pastor acabou de falar. São os seguidores do pastor Eliseu. Porque o pastor Eliseu tem uma mensagem, tem um compromisso, tem residência, tem família, tem pastor, está debaixo de uma autoridade. O pastor Calixto citou os seguidores, a gente não pode ser responsabilizado por isso, pelo seguinte fato, a gente lembra de Éfeso. Éfeso teve como pastores João, Timóteo, Paulo. Foi a igreja que perdeu o primeiro amor e hoje é só ruínas. Judas, discípulo, seguidor. João fez até milagres em nome... Judas, né? Fez até milagres em nome de Jesus.
Seria Cristo culpado pela apostasia do ex-apóstolo Judas? Não. Então, assim, o camarada que me segue e fala que minha palavra é verdade absoluta, ele não me segue de verdade. Então você está falando de Judas? Eu vou perguntar uma coisa. Não assiste... Jesus sabia que o Judas ia ser o traidor. Sabia. Por que escolheu ele? Na mesa, Jesus deixou isso claro. A escolha de Jesus por Judas, pastor, foi para o apostolado, Mateus capítulo 10. E ali há a soberania de Deus sobre a vida de Judas também. Jesus deixa claro que ele sabia, ele escolheu, ele estava debaixo de um propósito. Não, mas quem escolheu? O Jesus escolheu Judas para ser o traidor? Mateus 10 diz que Jesus escolhe Judas para ser apóstolo. Agora, por livre... sim, é isso que por livre escolha, ele escolheu... Aí que eu lhe pergunto, Eduardo, o bom do debate, que às vezes sai do tema, porque é interessante a pergunta. Então, Jesus escolheu pro mal, ele nasceu... É que nem aquele cego. Nem ele, nem o pai dele. Ele está cego para demonstração da glória de Deus. Pastor, é simples a gente olhar para Jesus e ver a soberania divina, e Judas você vê a responsabilidade humana. Essas duas não se separam na Bíblia Sagrada, só a eternidade para revelar. Soberania divina e responsabilidade humana. Vocês falaram sobre cancelamento, e a gente tem o Eliseu aqui, o pastor Eliseu, que vira e mexe, tentam cancelar, e a gente tem um menino de 15 anos aqui que foi cancelado recentemente, né? Inclusive o pessoal da Jovem Pan já tentou levá-lo algumas vezes, mas por essa questão do cancelamento não sabia se seria viável ou não, né? Cancelamento? O cancelamento de hoje em dia nas mídias sociais é a guilhotina do final do século XVIII, por exemplo. A gente vive um fenômeno que aconteceu lá no final do século XVIII. Em 1792, a guilhotina foi inventada. E a guilhotina de hoje é o cancelamento. E nós, por sermos cristãos, nós somos perseguidos o tempo inteiro, por tudo que a gente fala. Então, o pastor hoje não pode ter um carro do ano, o pastor não pode ter um relógio, o pastor não pode ter, sei lá, o direito a férias com a família no resort. A igreja, que é uma igreja continental e mundial, não pode ter um avião. Então, aí é que tá, as pessoas esquecem da história. Agora, a questão é a desgraça que viraliza, que faz a gente virar. O que mais viraliza é a desgraça. E que daí a gente passa a gente virar o que nunca fomos. Pastor Eliseu. Bispo, aí cabe a pergunta. Pelo engajamento, vale tudo? Vale. Eu descobri agora... É resenha, tô brincando, gente. A nossa preocupação aqui... Ganha dinheiro em cima disso? A nossa... Falou comigo, Diogo? O quê? É uma arroba? Ganha dinheiro em cima disso? Na arroba é visibilidade, né? Visibilidade. Visibilidade, assim... Bora lá. Então, desculpa interromper. Então, quer dizer, sem nenhuma ética... Arrebenta quem quiser que arrebentar. Vale tudo! Vale tudo. Pastor, a questão é que a gente parece... A grande maioria que faz isso são os desigrejados. Tá aí a questão que o senhor encaminhou a minha fala. A nossa preocupação deveria ser com os crentes, não com os ímpios. Os ímpios são mentirosos. Jesus disse em João capítulo 8 que os ímpios fogem da verdade porque eles cumprem o desejo do pai deles, que é o diabo. É normal. Sempre haverá dois tipos de pessoas na terra, desde Caim e Abel. Dentro das nações, Deus tinha Israel. Temos os falsos profetas e os verdadeiros, falsos apóstolos e verdadeiros. Então, como aqui somos pastores e cristãos, a nossa fala deve ser direcionada aos crentes. O ímpio pode mentir, você não. O ímpio é natural caluniar, você não. O ímpio pode viver de corte isolado, você não. Você é crente. Então, se você tem uma página na rede social, você deve ter a ética cristã ali. A ética cristã deve pautar nossas postagens. Isso tem que ir para os nossos púlpitos. Por isso que o senhor perguntou, tem jeito? Eu digo que tem. O evangelho é transformador. Agora, os pré-reformadores usavam popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar. Os reformadores usaram popularidade para quê? Para colocar as escrituras no seu devido lugar e libertar as pessoas da idolatria. Pastor, Lembra do eu teu quero dizer que se tem menino por aí que prega, tem Deus na vida, pode vir no Brás que eu dou oportunidade. 2 pontos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. Olha aí.
Mas Olha, se não fosse alguém que confiasse, desse chance. sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Olha, que não existem mais. Tá faltando, bispo, Que não nas existe Assembleias de ótimo. Deus. Então, o meu público era o público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse, prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. Essas narrativas nos fazem confirmar que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim. Mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança. E mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim, quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E que você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, Sim. nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz, agora você Mudou a tem... história. Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que um menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Entendi. Eu cheguei na igreja do Brás, olha a loucura. É, Quem Chegou na minha dirigia, boca, eu ia olha, falar isso quem agora. dirigia o departamento infantil Paulo não era o meu casado irmão. e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo eu Espírito. vou parar de pregar sobre cruz que eu nunca tive Aí não crucificado. vamos discutir. Não, você vai pregar É uma sobre que- é cruz. uma porque Aí questão- nós vamos é uma discutir se questão Paulo que- foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate Tem tradicional. essa se ele questão foi ainda casado ou também. não. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, ele era... Outros dizem que ele era solteiro. Ele era- Solteiro não. Paulo era teólogo. Divorciado. Paulo era Pastor, mas se poliglota. Deus Licença. quiser colocar... Licença. Pode falar, Não, Miguel. Brincadeira. O senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Fariseus, Paulo era fariseus. plantador de igreja. Professor. Paulo dominava a teologia judaizante e causou, olha para mim, Miguel, e causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então, Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então eu não posso pregar o que está escrito, porque eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, Pastor, certas doutrinas, Não, para que, Miguel. Desculpa. para que você tenha Miguel. autoridade para Miguel. falar. Olha, de Miguel. fato, é complicado entender. Não, Miguel. Não é Então, complicado entender, é Não, você Miguel, se submeter Quer a falar isso. disso? Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado por do espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar a pregar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, evita de pregar, por exemplo, qual a ponta maior da besta. Não leva a nada. Não leva a nada. Não, e é isso que eu estava falando aqui agora. Se você pregar lá, olha lá, Josué, ouvindo de Deus, ser forte, corajoso, não te espante, não te pasme. Você pregar Moisés no Rio Nilo, ok. Mas você pregar, por exemplo, Coré e Abdã, e o outro era Coré? Coré abriu Abrir, você pregar sobre isso, não funciona. Porque você ainda não tem essa estrutura. Mas presta atenção. Teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê?
Você tem que ter o choque de dois, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. Querido pastor Eliseu, homem de Deus, que vai escrever o livreto, que é necessário mesmo. Bora lançar o título aí, né, bispo? A ética cristã nas redes sociais. Pronto. Fazer. Rapaz, esse material vai ajudar demais. Amém. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso bispo, todos os que nesta mesa cooperaram para esse podcast bate-papo e, ao mesmo tempo, um debate tão lindo, profundo. Eu queria, bispo, só deixar uma palavra aos influencers que estão aqui conosco e nos assistem nas redes sociais. Os últimos dados mostram que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram são as 3 redes sociais preferidas do povo. E as 3 acabam, claro, por fornecer aos seus usuários uma vasta gama de utilidades, mas a prioridade em todas elas é a exposição pessoal dos indivíduos. Quem tem que ressignificar isso? Os influencers evangélicos. Vocês que nos assistem são os responsáveis pela ressignificação dessas coisas, porque onde Cristo chega, onde o evangelho chega, há essa alteração. Então, segundo a pesquisa feita pelo programa Ponto a Ponto na Band News, as coisas mais postadas nas redes sociais hoje são, em primeiro lugar, conteúdos pessoais. Fotos pessoais, vídeos pessoais, frases pessoais. Como que a gente ressignifica isso? Falemos das coisas boas que Cristo tem feito com as pessoas e do que Cristo tem feito conosco. Como já foi falado aqui, venceremos a fofoca e a calúnia com mentira, amor e verdade. O segundo conteúdo mais postado nas redes, autoajuda, que não é tão prejudicial, mas também apresentemos a ajuda do alto. Terceira postagem, né, mais vista, compartilhada e curtida nas redes, trabalhos, assuntos relacionados ao trabalho, profissão ou carreira. Então falemos sobre o pecado da preguiça, da ociosidade, mas também falemos contra a trabalholatria que tem tirado muitos crentes de suas congregações. Sim. Quarto lugar, o que é mais visto, comentado, viralizado nas redes, piadas e humor em geral. Então, facilitemos a linguagem do evangelho com equilíbrio, façamos as pessoas sorrirem. Por último, causas sociais e política. Você vai ver o que vai vir no livreto. Imagine, pastor. Causas sociais e política. Apresentemos os perigos das ideologias socialistas e comunistas. Instruamos as pessoas a orarem, pedirem a direção a Deus pelas autoridades, a votarem certo. Denunciemos os excessos, os desvios do governo, reafirmando que o único governo perfeito que mudará toda a humanidade é na vinda de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, meu bispo. Muitíssimo obrigado pela sua presença.